Seja muito bem-vindo a mais um podcast Franquias. Aqui, como você já sabe, falamos sobre o franchise no Brasil e no mundo, empreendedorismo, negócios e oportunidades. E hoje falaremos sobre um segmento que nunca parou de crescer: construção civil, onde que o seu investimento torna-se um investimento certeiro, com resultados. Um segmento que nem na pandemia ficou fechado. E para falarmos hoje no nosso bate-papo, eu tenho a honra em receber em nosso estúdio Nassim Khatri, fundador da Pintamundi Tintas, a rede queridinha dos brasileiros, que não para de crescer, mas crescer de forma sólida, com franqueados tendo rentabilidade e não apenas em número de novas franquias. Esse é o grande diferencial da franqueadora de sucesso, que pensa na sua rede em cada franqueado. E eu posso dizer que o Nassim, ele vai muito além de um empreendedor inovador e visionário. Ele é um grande amigo pessoal, tornou-se um grande amigo quando começamos a trabalhar juntos. E eu posso dizer, eu faço parte dessa rede. E é uma rede que veio para ficar e fazer a diferença. Nassim, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado aí, Jax. Muito obrigado aí todo mundo que está ouvindo a gente. É um prazer, uma oportunidade de estar aqui junto e trocar um pouco de ideias, né? Dar um pouco de insights aí para a galera que está assistindo a gente, que o podcast Franquias já é um sucesso muito grande. E estou realmente muito orgulhoso, muito honrado de estar comparecendo aqui junto com você. Que legal, Nassim. E assim, eu já conheço a história, né? E é por isso que eu quero que você conte aqui para nós. Por que que você optou no passado, há uns 5 anos atrás, em tornar-se franqueador? Você já tinha suas lojas de tintas, lojas consolidadas, e até amigos seus falaram: Nassim, por que que você vai entrar nesse mercado? Vai arrumar dor de cabeça, fica quietinho com o que você tem, já está lucrativo, já construiu o seu patrimônio. Por que que você vai inventar coisa nova? Esse negócio de franchise não é para você. E você falou: não, é sim. Porque vai muito além do patrimônio, vai muito além do retorno financeiro. Conta para nós a sua história, o seu ingresso no franchise. Bom, na verdade, tem sempre dois lados importantes, que é o lado racional e o lado emocional. O lado racional fazia todo sentido, primeiro porque eu estava enxergando já que as redes de tinta eram pequenas redes regionais e que esse mercado de consolidação ia acontecer como aconteceu com as farmácias e com outras redes também, que isso ia chegar uma hora na tinta. E de fato a gente conseguiu, não é prever, mas antecipar o que ia acontecer. E quando você fala de estratégia de negócios, antecipação, você enxergar lá na frente, você preparar os modelos é muito importante, porque se você sabe o direcionamento que você vai ir, a chance de você acertar é muito maior. Então a gente acertou muita coisa, claro, tem erros no meio do processo, mas a gente está realmente na direção que a gente chegou, na verdade, 6 anos atrás. A parte emocional que eu queria te dizer. Eu estava fazendo 50 anos de idade. E aí eu estava andando junto com a minha esposa, com a Fabiana, né, próximo de uma das lojas lá na Santa Cecília. E aí eu vi lá uma propaganda, né, não uma propaganda, as placas assim, faixa, precisa-se funcionários, para auxiliar de caixa, para coordenador, para supervisor de estoque. E todos eles colocavam assim de 25 a 35 anos de idade. E eu falei para a Fabiana, eu tenho 50 anos. Eu cheguei no ápice da minha capacidade intelectual, do que eu aprendi, do que eu já vivi, do que eu já levei de porradas da vida, plano de governo, economia, é esquerda, é direita, é inflação, é sem inflação, o que você puder imaginar, a gente já passou por isso. E eu falei assim, a gente tem condições, porque a gente já está numa fase que os filhos já estão saindo de casa, já estão crescidos, a gente tem saúde, tem disposição e tem essa experiência intelectual. Quantas pessoas que nem eu estão na mesma fase que eu tenho, só que não tem mais trabalho? Porque, por exemplo, a empresa, depois de 20 e poucos anos, fala assim, olha, em vez de deixar o Nassim, que ganha, sei lá, por exemplo, 10 mil reais, vou botar o assessor dele que ganha 4 mil e que tem 30 anos de idade.
Então, se as pessoas hoje em dia não valorizam tanto essa experiência que as pessoas têm. Experiência, eu falo, não é só tempo, né? É ter passado por muita coisa, né, Jacques? A gente está no Brasil. É um país... Eu amo o Brasil, sou brasileiro, o sangue aqui é verde e amarelo, mas a gente vive num país louco, né? As regras mudam muito rápido, os brasileiros são um dos diretores financeiros mais bem avaliados no mundo inteiro, todas as empresas trazem brasileiros, porque se o cara consegue viver nessa selva que a gente vive, esse cara é bom para qualquer lugar do mundo. E a gente tem tudo isso na mão. E a ideia minha foi assim, bom, deve ter muita gente como eu, que chegou nessa faixa de idade. Normalmente as pessoas com essa faixa de idade já juntaram algum dinheirinho, já fizeram as aventuras, já fizeram tudo, mas consolidaram, compraram um carrinho, tem alguma casa, tem algum investimento, uma poupança, porque as pessoas começam a ver o cabelo branco começar a chegar, né? E começam a falar assim, bom, preciso me cuidar. Então essas pessoas estão no momento que elas precisam de trabalho, estão no ápice da energia que elas têm algum capital suficiente tanto para se manter, quanto para poder investir. Porque apesar de franquia ser maravilhoso, você tem que ter também seu capital suficiente para você poder fazer o negócio, né? É uma relação direta do que você tem dinheiro para investir e sua vontade de trabalhação. É um tripé, né? Só ter vontade não adianta, só ter dinheiro não adianta e só ter experiência não adianta. A gente tem que juntar essas três coisas. E acho que nesse ponto a gente acertou muito, Jacques, porque... Na Pintamundi a gente vê gente muito madura, gente muito séria, né? Como qualquer rede, como qualquer empresa, qualquer expansão, você, no primeiro momento, você entra de todos os tipos de pessoas, que é o espectro da sociedade brasileira. Se você vai no seu prédio, você vai ver gente de todas as raças, todas as idades, todo tipo de pessoas tem, mas você vai consolidando aos poucos as pessoas que fazem a liderança. E na Pintamundi não foi diferente. A gente foi recebendo essas pessoas, foi entendendo, integrando todo mundo para ter case de sucesso muito importante. E acho que a gente está no caminho certo, porque as pessoas estão aí evoluindo. A gente teve agora recentemente 8 franqueados que completaram 5 anos, que a gente acabou de completar 5 anos, e tivemos renovação desses 8 franqueados, assim, ficamos muito felizes por isso. Você participou junto com a gente, eu que queria que as pessoas compartilhassem com a gente também isso, e isso é o maior carimbo de sucesso. Sim. Quando você tem um contrato de um franqueado que completou o contrato, ele tem que decidir, continuo casado ou não? Vou partir para a próxima? Não. Quero reafirmar meu casamento com vocês aí, estou feliz, estou satisfeito. E é diferente, até fazer uma analogia com casamento na vida real, que quando você renova um contrato de franquia, ele tem prazo. São mais 5 anos. O casamento, você fala, vou continuar, vamos ver o que dá certo aí, mais 1 ano, 2 anos. O contrato de franquia não funciona assim. Quando o cara assina, quero continuar com vocês, ele está assumindo compromisso por mais 5 anos. E que no mundo corporativo... passa rápido, mas é muito tempo. Muita coisa pode acontecer em 5 anos. Então isso mostra a segurança na marca, né? Na francadora, no sucesso. E para nós isso é um orgulho, porque fala, caramba, a pessoa realmente valeu a pena, né, ter entrado no franchise, né? São 8 franqueados que venceram o contrato renovado por mais 5 anos, que estarão conosco, né, por mais o dobro do tempo que nós já temos no franchise. E isso eu acredito que para você como fundador da rede, a Fabiana que está sempre ao seu lado, isso é um orgulho muito grande. E os desafios sabemos que continuam, a pressão, a cobrança também é muito grande, né? E daí eu queria, assim, que você falasse um pouco, já falando de cobrança, né? Muitos que nos assistem aqui, eles estão querendo empreender. Certo. Então, eu estou querendo empreender. Eu sempre trabalhei no mundo corporativo, fui CLT e estou me aposentando, pedi minha rescisão e eu quero ter o meu negócio, quero já pensar no futuro, deixar alguma coisa, um negócio pronto para os meus filhos. Por que o segmento da construção civil? Bom, Jacques, é assim... A gente sempre brinca que quem casa quer casa e quem separa quer casa também. Então, assim, a gente tem, na verdade, esse mundão que a gente está vindo aí de terreno, Deus fez esses terrenos todos que a gente tem aí e acabou. Mas casa não. A gente tem que evoluir, construir para que essa geração toda que está entrando.
E a gente vê uma geração cada vez mais exigente que quer mais qualidade. O setor de construção civil está passando por uma consolidação muito grande. A gente teve um boom gigantesco e agora a gente está indo para a estabilidade, né? As empresas estão muito mais maduras, as pessoas estão muito mais maduras. Hoje as pessoas analisam contrato, enxergam, fazem planos de longo prazo. Antigamente não, a galera no Brasil era só o carnaval, era a cerveja, o futebol, era a curtição. Hoje, as pessoas estão começando a partir por um caminho diferente de enxergar que tem mais lá na frente, que a gente tem que pensar um pouco mais longo prazo. E o setor de construção civil, ele tem uma vantagem em relação aos outros. Você compra um carro, depois de 5 anos, ele é um carro velho. Quando você tem um imóvel, ele vai sempre valorizando, cada vez mais o entorno vai crescendo. Então, onde você comprou, tem lá 10 anos, 20 anos atrás, que era periferia, já virou centro. Tem uma evolução natural das cidades, dos lugares onde a gente mora. Então, você construir, você comprar um imóvel é um excelente investimento, porque a pessoa, além da satisfação dela morar, ela também tem um investimento que vale sempre mais. Dificilmente você vai falar assim, olha, nossa, minha casa baixou de valor. Eu nunca vi isso. Carro é certeza, né? Você compra roupa, você compra móvel, as coisas vão ficando velhas. O imóvel, ele começa a ter mais valorização. Então, tanto que no mundo inteiro, um dos quesitos mais importantes para você avaliar uma economia do mundo é como vai o mercado imobiliário, a construção de novas casas, novas moradias. E a gente está inserido nesse segmento de duas maneiras, tanto das novas quanto da manutenção, da repintura. Então a gente está num segmento que não para de crescer. Jacques, se você fizer a conta desse ano para o ano que vem, vamos dizer, tem, sei lá, 100 milhões de metros quadrados de parede para pintar. Se pintou só 80, o ano que vem tem 120. E vai ter 125 porque criaram mais 5 mil. Não diminui, as casas não somem, só aumentam. Então o consumo de tinta no Brasil não para de aumentar. E quando você fala, puxa, mas setor de construção civil pode ser ferro, pode ser aço, aí você está falando de construção nova. Mas na tinta você tem a repintura, que é a manutenção. Então, não importa se a casa está pintada ou não, às vezes tem motivações diferentes. Mudar a cor, mudar os ares, criança cresceu, tem um filho novo, a pessoa mudou, você alugou, você mudou de imóvel, você entrou, você comprou, você vendeu. Tudo isso a gente faz parte. Então, faz todo sentido investir nesse mercado da área de material de construção. E eu acho que, do nosso setor, a tinta sempre foi uma das pontas de lança. Você pode ver em todos os lugares de material de construção. A primeira coisa que você vê quando você vê no estacionamento lá, aquele monte de tinta em promoção e piso e revestimento. Por quê? Porque é o que mais chama atenção, o que mais as pessoas usam. A tinta, ela tem uma vantagem em relação aos outros produtos. Primeiro, porque todo mundo vai pintar. Não tem alternativa. Ou você pintou, ou você está precisando pintar, ou você vai pintar. Não tem jeito. Não dá. Você mora, você está na escola, você está na creche, você está na... Não importa onde você está, você sempre vai acabar precisando pintar de algum momento. Pode não ser você diretamente, pode ser o seu condomínio, mas todo mundo, é um produto que todo mundo consome. E isso independe de idade, de cor, raça, sexo, não importa. Todo mundo pinta. Às vezes até o que motiva você a pintar crianças, escolas, tá, todo mundo ali vai usar. Então, a gente sentiu que dá para a gente conseguir expandir bastante. E a opção de fazer por franquia é porque o Brasil, ele é um país continental. Na verdade, a gente é maior que França, Itália, Alemanha, né? A gente fala desses grandes países, mas o Brasil é um dos maiores países do mundo. A gente tem muita terra, muita área, muitas cidades. Você que viaja o Brasil inteiro, você conhece vários Brasis, né? Você fala no sul de um jeito, você fala do norte de outro, no centro. Você tem as pessoas do interior, das grandes capitais. Cada um tem culturas diferentes, comidas diferentes, maneira de falar diferente. A gente tem um continente inteiro. A gente tem muito espaço para crescer. E eu com lojas próprias, apesar de ter 10 lojas, será que eu conseguiria ter 200? Se eu quisesse ter 200, qual o caminho mais fácil? Em vez de a gente segmentar e estar sempre concorrendo com outras pessoas, vamos trazer esse pessoal todo junto com a gente? Vamos somar? Vamos usar a sua energia, a sua vontade, seu conhecimento do local onde você está.
Sua rede de relacionamento que você tá, afinal, seus filhos estão em alguma escola, você vai na academia, tem algum templo que você professa a religião, tem um time de futebol, clube que você vai. Aí tem seus irmãos, cunhado, família, vizinho, primos. A empresa que você trabalha, a empresa que seu irmão trabalha. Então, todo esse conhecimento que você tem, vamos juntar isso em vez de dividir. Por que não? Não é somar, multiplicar em vez de dividir. Sim. As pessoas falam assim, poxa, o mundo está muito concorrido hoje, está tudo muito difícil, está muito difícil. Ok, então vamos somar, vamos fazer mais força, vamos estar junto. E a ideia da franquia é conseguir fazer uma história que a gente consiga construir, já que realmente a gente olha para trás, vê tantas lojas, né, tantos anos, quase 35 anos de história. Passamos muitos momentos difíceis, muitos aprendizados. E isso é uma vantagem da franquia. A gente já passou por muita coisa. A gente não é aventureiro, ao contrário. Já passamos por diversas situações que a gente fala assim, puxa, mas como faz agora? Ó, é assim que faz. Ah, mas não sei o quê. Esse é o caminho. A gente consegue direcionar. Não que não tenham novos desafios. Isso tem o tempo todo. Mas a gente tem uma união, uma força muito grande. As culturas das pessoas que entraram na franquia, para mim, isso me fascinou. Ver a história de vida de cada um, Jacques. Cada um traz, é carregado de, não só de emoções, mas de história, de conhecimento, de sabedoria. E isso é muito vivo, porque na franquia, você é como se fosse uma grande família, né? Você vive isso, franquia, a vida toda. Mas eu aprendi isso e foi uma das coisas mais ricas que tinha. Porque não importa a sua trajetória. Se você só foi estudante, se você foi um herdeiro de família, se você foi um cara que veio do norte ou do sul, não importa a trajetória, sempre você traz coisas muito boas. E na franquia, a gente consegue juntar essa galera. Uma das coisas que mais me satisfaz foi quando a gente fez essa última convenção, a vibração das pessoas, a cara deles de felicidade, assim, gritando junto, animado, subindo em cima da mesa, os caras tocando lá, sambando. Eu vou falar assim, eu falei, é uma realização. Porque a parte financeira é super importante. A gente tá aí, a gente tem um objetivo de sustentar nossas famílias, a gente conseguir gerar riqueza, melhorar, então, mas tem qualidade estar junto. A gente escolhe tanto o que a gente quer fazer quanto a gente quer ganhar. E isso tem que correr tudo junto com a gente. Uma coisa que é muito legal, Nassim, é sentir no seu olhar esse brilho. Né, de colaborar com empresários que se tornaram seus franqueados e ver o orgulho do sucesso deles. Né? Então você não está só preocupado com o retorno, até porque o seu formato de cobrança de royalties é um formato totalmente diferente do que a gente vê no mercado. Ele é um percentual na compra e não na venda, então você não quer ganhar em cima do lucro dos seus franqueados, você quer fazer parte do preço de custo e o lucro, a margem é 100% dos franqueados, e isso é muito legal, porque ao mesmo tempo, se eu tenho um estoque porque eu não vendi, e eu não compro aquele mês, eu não pago royalties. Exatamente. Né? Então assim, você não tem uma cobrança que o franqueado num mês de dificuldade, ele tem que desembolsar financeiramente o royalties, alguma taxa para a franqueadora. Você anda junto, você é parceiro, se assume o risco junto. E daí, eu quero me tornar um franqueado, quero conhecer mais sobre a Pentamundi Tintas. Mas eu tenho uma dúvida, eu nunca tive negócio, eu nunca trabalhei. Vocês dão suporte na área de vendas, porque eu comprei tinta. E agora? O que eu faço com essa tinta na minha loja? Tá. Você falou, são duas coisas muito bacanas, e eu vou começar pela primeira que você falou do royalties. Eu quero explicar por que esse formato, e é exatamente o oposto de todo mundo, né? Todo mundo cobra o royalties assim, ou quando você vendeu, eu vou ganhar um pedaço do seu lucro. A nossa ideia é que quando você faz na Pentamundi, você fez a operação, você comprou a mercadoria, você fez o trabalho, você vendeu, você recebeu o dinheiro e você vai reinvestir. Porque muitas vezes você pode ter vendido e não ter recebido. Aí você pode ter vendido porque foi liquidação. E imagina, Jacques, chega na liquidação, que você está assim, abaixando o preço, promoção para poder vender, e ainda assim você vai dar um pedaço para o outro, ao contrário. A gente quer participar quando você
fez o trabalho, você teve o resultado, você está reinvestindo. Então nós estamos junto com você nisso. Mesmo porque o objetivo da franqueadora, da Pentamundi, é que você tenha maximizar seu resultado. Então, não seria justo isso, penalizar o cara que fez um bom trabalho. Se você ganhou muito, parabéns, estou feliz com você. Porque você resolveu investir. Então, essa que é a métrica que a gente faz. Que você esteja junto com a gente o tempo todo. Quando a gente fala sobre o momento de investir, que é o que você falou, é assim, cada dia que passa é um dia que você perdeu uma oportunidade de venda. Né? A gente fala, puxa, mas está difícil agora. Eu tô com 57 anos de idade e não me lembro um dia que foi fácil. A gente sempre acha que tá difícil. E tá mesmo. Mas porque a vida é assim. Né? Faz parte da nossa vida. Então, o que a gente realmente vai fazer? Se você vem para Pentamundi e deveria ser isso em todas as franquias, eu acredito que na Pentamundi a gente tem isso como excelência. Ok, você vai montar a loja, você comprou um material, como que você vai vender? Nós vamos fazer o treinamento para você, nós vamos te mostrar, nós vamos fazer uma estratégia de trabalho. A estratégia da Pentamundi é muito clara, que é que você tenha rentabilidade. Não é você vender milhões e não ganhar nada. A ideia nossa é que você consiga ter uma rentabilidade boa e fazer uma venda bem vendida. Aquela venda saudável em que seu cliente fica feliz porque ele comprou com um bom preço, tá? Ele conseguiu o material certo que ele precisava e que te dá rentabilidade. Né? A gente sempre fala que quem não sabe vender abaixa o preço. Se eu não sei vender, o que eu faço? Pô, você é meu concorrente, está vendendo e eu não, o que eu faço? Vou abaixar o preço porque eu não sei fazer nada diferente. Então a ideia na Pentamundi a gente vai te mostrar como você acha o seu cliente correto, como você se posiciona, como você atende ele, como você usa cada venda que você faz para fazer a próxima. Então você vai vender, você vendeu para o Tinta para o apartamento 151 da dona Ofélia, como que você faz para vender para o prédio também? E como você aborda o pintor da dona Ofélia? E como você faz com que o pintor da dona Ofélia vai te indicar o outro cara? Então, quando a gente fala no segmento que nem tinta, é como se fosse uma teia de aranha, ela vai se expandindo. Só que tem que ter uma estratégia clara com isso. Tem que ter um projeto e tem que ter um processo muito bem definido. E a gente acompanha o franqueado o tempo todo. A gente faz as análises com ele. Olha, você está indo dentro do objetivo, não está? Vamos melhorar aqui. Olha, isso aqui você fez além do que deveria. Puxa, que legal, como que você fez? Vamos mostrar para o resto da rede como que você achou um caminho legal? Vamos mostrar. Então, muitas vezes, até os próprios franqueados também, nos grupos, nas reuniões que a gente tem, trazem insights, trazem ideias legais que funcionaram com eles. E o outro fala, puxa, é que eu não pensei nisso? Aí depois você vai na outra reunião, depois de 2 meses, e fala assim, olha, eu fiz o que ele falou, deu certo, mas eu consegui fazer mais isso. Então, quando você está num cardume, né, você está junto, você está muito mais protegido do que andando sozinho. Então, eu acho que o momento de você fazer a franquia, de você fazer o trabalho é agora, porque a gente tende a ficar cada vez mais velho, Jacques. Sim. E tempo é o que a gente tem de mais importante. Olha para trás o que você fez a semana anterior, e 2, e 3, e 1 mês. Quantas decisões a gente foi postergando, a gente vai procrastinando e vai perdendo as oportunidades. Eu sempre falo pro meu pessoal, cada dia que você não trabalhou, um dia que você perdeu venda ontem. Porque se o seu negócio estivesse pronto já hoje, você estaria faturando hoje. Se você tomar a decisão hoje, talvez sua loja fique pronta daqui a 90 dias, daqui a 100 dias. Mas se você vai levar mais 100 dias, vai continuar empurrando para frente. Então a verdade é que a gente tem que aproveitar a oportunidade que a gente tem saúde, tem condições de trabalhar. Não tem muita alternativa. A gente tem que achar caminhos para trabalhar. O mundo hoje é desafiador. Eu não sou da turma da tecnologia. Eu sou da turma que eu gosto de falar com pessoas. Eu gosto de gente. Se você gosta de gente, é isso que você tem que fazer. Tem realmente o público que fica atrás da tela. Tudo bem, é um público que tem, mas quem está lidando com pessoas, se você gosta de pessoas, você gosta de gente, você gosta de ir para cima, esse é o caminho. Porque a gente tem um produto, você não vai ter a coleção que você comprou errado, o vestido tal, e agora a moda é calça. Não tem isso. A tinta ela é, ao mesmo tempo, fascinante, que você tem as máquinas de cores, você tem alternativa de decoração, toda essa parte legal que você tem, gostosa, moderna, que traz o bem-estar.
Ao mesmo tempo, com a tinta branca, a massa cor daqui a mês, hoje, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. Não vai sair de moda ter tinta e massa corroída. Então você tem a segurança de estar com um produto que ele tem uma validade de 2, 3, às vezes até 4 anos, depende do produto. Mas é um produto assim que é padaria. Todo mundo precisa. Só que você tem aquela parte legal, que é a parte de decoração, de tendência de cores, de moda, coisa que você vê na casa cor, quantas pessoas vão lá, ficam brilhando os olhos. E quando você vai pensar em decoração, a tinta é rápido, tem muita novidade. Isso me lembra, eu gosto muito, né, como consultor em vendas, visitar decorados, né, de consultoras. E é impressionante, eu não conheço um decorado que a parede da sala seja branca. Dos quartos, então, poucos. Eles trabalham cores. E toda vez que eu entro, eu fico imaginando, caramba, e a parede do meu apartamento é branco. Eu poderia colocar cor. E quando você coloca cor, que é o que você acabou de falar, nós estamos falando que no mundo das tintas hoje, com o tintométrico, que é a máquina, né? Antigamente você já tinha que comprar lata azul, vermelha, cores prontas. Sim. Hoje tem um sistema no computador que o cliente escolhe a cor que ele deseja e a máquina faz na hora. São mais de 5.000 opções de cores. Então, assim, não tem como não encantar um cliente. A venda deixou de compra mais corrida, tinta branca e pinta, né? Hoje, uma loja de tinta é para o cliente sentar, tomar um cafezinho e bater um papo com o consultor e não vendedor para entender como transformar o ambiente dele. As pessoas estão trabalhando mais home office. Elas querem um ambiente mais agradável. Né? E assim, pintou hoje, não gostou, o ano que vem pinta de novo. Casa na praia, tem que pintar todo ano. Restaurante, pet shop tem que pintar a cada 6 meses. O hospital sempre está pintando e tem a tinta para o hospital. Casa na praia, a Coral tem o esmalte antirrepelente, que o ambiente não terá mosquitos. Então tem muita coisa por trás que nós, clientes finais, que não trabalhamos no dia a dia, não sabemos. Então, olha quantas oportunidades uma loja de tintas tem no mercado para vender B2C para o consumidor final ou B2B para empresas, fechar convênios, condomínios. Prédios estão pintando sempre, toda hora estão pintando ali o corredor, o hall dos apartamentos, porque as pessoas colocam a mão, suja, entendeu? A pintura é constante, é só fazer um contratinho ali de parceria no ano 2026, 2027 e ter a recorrência, tirar pedido, manda o WhatsApp, estou precisando de tinta branca, estou precisando daquela tinta que eu compro sempre para o hall daqui do nosso prédio, aquele bege, aquele cinza, você já tem um histórico, é tirar pedido via WhatsApp, mandar a fatura e mandar entregar no cliente. Só que para isso não é simples, né? Gerir uma loja de tinta, como qualquer negócio no Brasil e no mundo, você precisa de dedicação. O que faz a diferença em uma franquia de qualquer segmento é o franqueado. Comprar uma franquia e achar que a franqueadora vai trabalhar por você é um grande erro. A franqueadora é o seu sócio. Você é o operador, mas a franqueadora é o seu sócio de apoio. Tudo que você precisar, ela está ali para te orientar. É a mãe que pega o filho e fala, senta aqui, vamos fazer a lição de casa, eu vou explicar e você faz. Sim. Isso é a franqueadora, é a mãe. É um marketing da franqueadora que fica 24 horas, 7 dias por semana, pensando como fazer cada loja, cada franqueado ter um sucesso. Fortalecimento da marca. É a equipe de treinamentos que na Pintamundi tem, a Universidade Corporativa, tem uma equipe que vai nas franquias por conta da franqueadora, hein? Olha que legal. Certeza. Uma vez por ano, a franqueadora banca um profissional que vai até a sua franquia para dar treinamento para os seus vendedores. Mas é fundamental isso é o mais importante. É o mínimo. Entendeu? Para a pessoa que confia na sua marca. Tem treinamentos online, tem a equipe de consultoria que está ali diariamente analisando seus números, dando suporte, acompanhando. Mas se você não fizer a diferença na ponta, você vai chorar. Agora, a única certeza que nós temos, Nassim, é que quem aplica tudo que é orientado e quem já aprendeu, continua aplicando com aquele entusiasmo como se fosse o dia da inauguração da loja, são os franqueados que estão crescendo. E é nítido nesse mercado, que não para de crescer, que os franqueados que acreditam, investem, estão engajados, eles crescem igual ou
a mais do que o mercado. E é possível fazer a diferença. E é por isso que você está todos os dias na franqueadora. Como você disse, você tem 10 lojas próprias. Sim, mas você está na franqueadora. Eu opero a franqueadora. Na verdade, as lojas próprias, quem opera é minha família, minha esposa e meu filho. E eu me foco hoje em dia 100% na franqueadora. E vou explicar por quê. Porque esse é o futuro. O futuro é trazer as pessoas que estão dispostas a trabalhar, que querem dar o sangue, como você está falando. E, aliás, essa é uma das maiores análises que a gente faz. Quando a pessoa vem falar, quero ser um franqueado do Pintamundi, o que é a coisa mais importante? O mais importante é o brilho no olho. É o cara saber, por que você quer ser franqueado? Por que você não deixa o teu dinheiro no banco? O cara põe lá no banco, no Bradesco. Inclusive, então, a rentabilidade hoje, 2025, tá boa. Por que eu vou abrir um negócio, né, e não deixar meu dinheiro... CDB, a rentabilidade está acima da média. Excelente pergunta, eu vou te responder agora. A gente está nesse mundo louco, né? A data de hoje, que a gente está agora em outubro de 2025, a taxa de juros está 15%. Uma conta que nem todas as pessoas fazem. A gente tem uma inflação. Então, os 15% não é real. E a minha inflação, assim, quanto custa meu condomínio, quanto aumenta o plano de saúde, é muito mais do que o governo fala. E mesmo o valor que você recebe, você ainda tem impostos a pagar em cima disso. Então, o valor real, você não ganha 15%, você não ganha 10%, não ganha 8%. Você divide isso por mês, dá 0,5%, um pouquinho mais por mês. Como que você sobrevive com isso se você usar todo dia? A gente tem que trabalhar, a gente tem que produzir. Então, a gente ganha dinheiro na Pintamundi de 3 maneiras diferentes. Número 1, o óbvio, você compra 10, 20 por 20, né? Você tem a tua margem, teu lucro financeiro da operação, lucro comercial. Segunda coisa, a tinta sempre aumenta de preço. A gente estava comentando agora nos bastidores, vai ter novo aumento de preço das tintas e tal. Todo estoque que você investiu, ele é valorizado. Então, se você tem 100 mil reais de estoque e ele aumentou 10%, numa tacada, da noite para o dia, o teu 100 mil vale 110. Já são os 10% que você ia ganhar. Então, se você só tem teu estoque, ele já equaliza com esse investimento que o banco vai te dar. Tal. Só que tem uma vantagem. Quando o teu produto valorizou, você não tem imposto sobre a valorização do produto, da mercadoria. É líquido no bolso. Você não tem que pagar imposto de renda sobre isso. É no seu bolso direto. Então você tem o lucro comercial, que é quando você compra e vende, você tem o lucro do teu estoque, você tem um terceiro lucro que as pessoas não enxergam. Já que você tem o dinheiro no banco, aquele dinheiro está na sua conta, está vindo ali. Quando você monta um negócio, qualquer ali que seja, e você começa a evoluir, ele começa vendendo, sei lá, 100 mil, e vai para 150, vai para 200, conforme ele vai evoluindo, vai dando lucro, ele vale mais. Então tem um prédio vazio que não tem nada, vale 0. Você concorda? Você tem uma loja, está lá 1, 2, 3 anos, tem uma carteira de cliente, já tem clientes que conhecem a marca, que entra faturamento todo dia, já ganha. Você concorda que ele tem um valor nisso? Essa é a terceira maneira de que você ganha e é que você mais ganha, porque é um múltiplo. Sim. Conforme você fatura, é um múltiplo do número de vezes que você fatura que vale o teu negócio. Afinal, ele começava a valer 0, era um salão vazio. E de repente é um negócio vibrante, vivo, que ele funciona, independente de você ir naquele dia de manhã ou não, as lojas estão faturando, estão vendendo. E isso gera valor. E quando gera valor, você tem um patrimônio para isso. Então, a Pintamundi, ela oferece essas 3 maneiras de você ter remuneração. E a gente mostra para você, quando você for franqueado, a pessoa que quer, como funciona, como você atinge lucro comercial, como você atinge lucro financeiro, que horas você compra a tinta, quando você não vai comprar. Vai ter virada de tabela, a pessoa aproveita essa oportunidade, conseguimos uma campanha nova. A gente está muito forte, a gente tem um nome muito grande no mercado. Então a gente consegue comprar negociação para o bloco inteiro. Imagina você ter que sozinho comprar. Aí a fábrica não te vende, tem que comprar do distribuidor. Então a margem de lucro foi tudo pro distribuidor. Aí você tem que fazer campanha de venda, aí você tem que fazer gráfica, você tem que fazer internet, escuta, você tem que fazer sozinho o que a gente faz em 50. Entendeu? Então assim, aproveitar a força do cardume é muito importante. Legal. E a franqueadora, ela fornece isso pro franqueado. Ela fornece esse apoio. Mas de fato, já que se você achar que eu vou e na sua loja, vendi tinta para você, tá errado. Eu vou te mostrar o caminho, eu vou te ajudar, eu vou te cobrar. Eu vou te mostrar o porquê que esses objetivos, nós vamos traçar junto o que você quer e vamos te dar o caminho para fazer, vamos estar junto com você o tempo todo. Olha, nosso pessoal é incansável.
Que legal. Não tem como você falar, deixa pra lá, semana que vem, não, vamos lá. A gente vai abrir a loja essa semana de novo, sua meta da semana é essa, meta do dia, meta por funcionário, como que nós vamos fazer, quem faz cada coisa, que fabricante. A gente gera negócios para você junto. A gente traz os fornecedores para dentro da sua loja, para ajudar a fazer evento, campanha, treinamento para pintores, para consumidor final. A gente tem uma linha grande de pessoas que podem trabalhar. E a Pintamundi, a franqueadora, ela é esse elo entre a indústria, a loja que é o franqueado e o consumidor final. A gente é o óleo do motor que faz esse motor funcionar. E o objetivo da gente na Pintamundi é dar oportunidade para essas pessoas que querem investir, querem trabalhar e que consigam fazer isso de uma coisa bacana. Cor é tudo de bom, Jacques. Olha, eu vou te falar assim, adoro, né? A gente vê cor o tempo todo, a gente nem percebe. Sabe quando você entra num lugar, você fala assim, nossa, esse lugar tá tão legal, tal. Você não sabe nem muito bem quem que é. É a influência da cor, da cromoterapia, Feng Shui, tem toda uma mística e uma ciência baseada nas cores. E a gente vive e respira a cor. Isso é uma coisa muito legal, muito bacana. Fico muito feliz quando vejo que as pessoas incorporaram isso, gostaram, né? Que legal, Nassim. Que legal. Quanto conteúdo, hein? Olha, fantástico. E, infelizmente, estamos chegando no final do nosso podcast. Passou muito rápido. É verdade. Né? Um conteúdo, assim, super agradável, gostoso de ouvir. E eu vou dar uma mensagem e logo após eu quero que você deixe uma mensagem sua para os nossos telespectadores. Tá? Okay. Que você pense em alguma mensagem do seu coração para quem está nos assistindo. Para você que chegou até aqui, não deixe de curtir, compartilhar e comentar. Compartilhar com aquele amigo, familiar, que possa ser seu sócio numa futura franquia Pintamundi Tintas. E para você que quer conhecer mais sobre essa rede que não para de crescer, iremos deixar aqui embaixo nos comentários os canais para falar com a equipe da Pintamundi Tintas. Eu, Jacques Grimberg, você já me conhece, eu recomendo, e eu imagino que a curiosidade, depois desse bate-papo, ficou aí na sua mente borbulhando. Então, não perca tempo, entre em contato com a equipe de expansão da Pintamundi Tintas e tire todas as suas dúvidas. Deixe a curiosidade passar e entenda esse mundo promissor. Cada episódio um convidado, cada convidado um conteúdo diferente, cheio de insights e dicas para você. O podcast Franquias ele é feito com muito carinho para cada um de vocês que nos segue a cada episódio. Então, não deixe de seguir. Clique no sinalzinho ali na campainha para cada episódio novo você ser lembrado. E assim, chegou a vez de deixar a sua mensagem final para quem está nos assistindo. Bom, como qualquer comerciante e alguém engajado, se você for comprar tinta, procure a Pintamundi Tintas mais próxima de você, coloca na internet, Instagram, a gente está, né, no Google, nossas lojas são uma das mais bem avaliadas, isso é você entrar no site do Google, você vê que a gente está no top aí das mais bem avaliadas. E espero que você seja muito bem atendido por nossos franqueados e que, se você tiver a oportunidade, venha fazer parte da equipe da Pintamundi, da família Pintamundi, e você vai ver o quanto a gente vai receber você de braços abertos e vamos estar junto com você. Eu, Nassim, pessoalmente, vou querer estar junto com você. Muito obrigado, Jacques, muito obrigado, pessoal, por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui no podcast Franquias. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado pela participação. Valeu, obrigado.